O Mundo em Análise, com o doutor Ednásio Vieira. Muito bem, vamos receber, nesta manhã de segunda-feira, o doutor Ednásio Vieira, aqui no quadro Mundo em Análise. Bom dia, doutor Ednásio. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tamandaré. Bom dia, Pedro, proprietário da rádio. Que Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar com os ouvintes o que ocorreu na última sexta-feira ali no Sport Center Recife, ali próximo ao Cais da Rita, que foi a posse da Academia Cristã Brasileira de Escritores e Notáveis, onde também o pastor Amaro Correia se tornou imortal. Foram 31 imortais que tomaram posse da academia. Com muita honra. Academia. Obrigado, pastor Amaro. Sou o novo imortal do Brasil. Então, foram 31 pessoas que tomaram posse como imortal, como escritores de notáveis no Brasil. Então, fiquei muito honrado com tudo que aconteceu naquele momento, porque a gente começa a olhar para os destaques da sociedade. Vou dar exemplo do pastor Amaro, que há anos faz programa de rádio em várias emissoras de rádio e defende o evangelho e estuda o evangelho em Pernambuco, e ele é um destaque nesse estado, naquilo que ele faz. Como também outros, como o Celso Muniz, o dono do Shopping Pátio e do Shopping Boa Vista e do Shopping ETC. É um jovem que começou na área de shopping, tem 3 grandes shoppings aqui em Pernambuco. Então é um destaque na área de shopping. Como o doutor Luiz, do Shopping Guararapes, ele também é um dono de shopping, que tomou posse ali. Como Magno Martins, que é um destaque na área de mídia, de blog, escritor, jornalista, e tantos outros notáveis que tomaram posse, escritores como Damares Flor, que é escritora e pedagoga, pessoas que vieram de outros estados, que vieram do Maranhão, que vieram de Santa Catarina, de São Paulo, como Roseana Mormuni, ela é secretária de Educação de Jandira, do estado de São Paulo, já foi secretária de Estado em São Paulo. Então, muita gente que tomou posse de vários outros estados e também aqui do Recife. Então, o que é uma academia, né? Para os ouvintes aí. Essa academia, ela chega no momento ímpar da sociedade, de pessoas que pensam na religião, de pessoas que pensam no cristianismo, de pessoas que pensam no empreendimento, de pessoas que pensam na ciência, de pessoas que pensam no comportamento. E exatamente essas pessoas vão se reunir para interagir com a sociedade, nas coisas que ocorrem na sociedade. Vou dar um exemplo agora, nesse mundo em análise. Nós sabemos que nós chegamos num momento crucial da humanidade, que é a questão da IA. Talvez você que esteja do outro lado não sabe muito bem o que é o IA. Eu vou dizer a você. Vocês estão lembrados que vocês viram o shopping? Quando eu chegava no shopping ia entrar, aí tinha uma pessoa dando um papelzinho para entrar, quem tinha carro, dava um ticket e a pessoa entrava e quando saía pagava. Hoje em dia você entra no shopping e tem lá uma máquina que fala com você: bom dia, seja bem-vindo. E a pessoa entra e vai e volta e não tem contato nenhum. A pessoa chega num estacionamento também, a porta se abre, a pessoa coloca um tique e volta, e assim ocorre. Isso é IA, isso é inteligência artificial. Quando você chega no banco, quando você usa a sua plataforma aí de redes sociais, tudo isso é provocado pela IA, pela internet. Então, chega um momento agora que essa IA essa inteligência artificial começa a se manifestar como se fosse humano, humanoide, começa a falar com o outro, né? Você vai ver daqui para o futuro, você vai falar com a máquina. Hoje já tem várias formas de humanos comunicar com as máquinas. E isso aí é bom e é ruim.
E a academia, ela vai se manifestar em relação a isso. Porque todo mundo sabe que muitos robôs já estão tomando o lugar do trabalho do humano. Eu falei agora que no shopping, que tem as pessoas que chegam lá e não precisa falar com ninguém, entra direto, porque tem uma máquina, e você fala com a máquina fala com você, e você entra. Não é? Então, antigamente tinha o quê? Tinha gente que operava. Essa pessoa perdeu o emprego. Mas em coisas mais simples, como limpeza, de reposição de estoque, isso futuramente quem vai fazer o robô. E aí? Como é que fica o trabalhador? Além do mais, a minha preocupação não é só a preocupação de perder emprego, de ter mais emprego. Não é só essa. Mais emprego não vai ter, né? Vai ter menos emprego. Porque a questão da mão de obra será substituída por robôs. O que eu estou falando aqui é a influência da máquina no nosso cérebro. É exatamente isso que eu quero chegar para que os ouvintes saibam. Você sabia que nós humanos, nós fomos criados para se relacionar com outra pessoa. E você não sabia, vai saber agora, que quando eu me relaciono com outro de forma agradável, quando eu abraço o outro, quando o outro fala comigo, quando o outro coloca um sorriso nos lábios para o outro, essa interação faz bem aos humanos. Essa interação produz bons hormônios no nosso cérebro. Nós ficamos menos depressivos, ficamos mais alegres. A interação do humano com o outro traz saúde. Saúde ao cérebro. Saúde ao cérebro. E as pessoas que vivem muito nas redes sociais, as crianças que vivem muito no computador, no celular, vão ficar doentes, terão muitos transtornos e muitas doenças, porque isso faz muito mal. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não é ativo, ele é inativo. Como é que ele é inativo? Porque o nosso cérebro precisa de estímulo, precisa de impulso. E como é que o nosso cérebro é impulsionado? Falando com outro, mas falando com gente, não falando com máquina. Então, hoje em dia as pessoas estão trocando as conversas por computadores e por smartphone. Quantas vezes hoje você já pegou no celular? Você que está ouvindo o programa, pegou quantas vezes no celular? Isso é uma dependência. Você está ficando dependente do aparelho. Para os evangélicos, muitos evangélicos já não levam a Bíblia mais para a igreja, levam o celular, para ver no celular. Há uma diferença de manuseio, porque quando você manuseia a Bíblia, o livro, você está tocando, as suas mãos estão tocando, e as suas mãos é um neurotransmissor que vai direto para o cérebro, e faz contato com o cérebro. Pegar na Bíblia, pegar no livro bíblico é diferente de pegar no celular. Pegar no celular, o impacto é outro. E nós vamos tendo mutações cerebrais no cérebro. E vamos ficar mais burro, menos participativo e menos cognitivo. Essa é a função da SEBEM. Essa é a função da academia, de pessoas pensantes, para dizer a você, ouvinte, cuidado, não deixa teu filho no celular o tempo inteiro não, porque ele vai perder cognição. O que é perder cognição? Ele vai ficar burro, ele não vai saber resolver as coisas, ele vai ficar compulsivo. E o que é compulsivo? Compulsivo é aquelas pessoas que repetem. Quem repete é papagaio. O computador ele repete, o computador não cria nada. O computador precisa de informações para que ele vomite informações. O computador é rápido, o computador é ligeiro. O nosso cérebro não é muito ligeiro não. Por quê? Porque eu vou dar uma comparação aqui, gente, do nosso cérebro. Como é que funciona o nosso cérebro? Você que tem rádio, então vamos lá, rádio na frequência AM. Você pega uma rádio na frequência AM e ele chia um pouco, né? Aí você vai, fica chiando, mas você sai daqui, vai para Paraíba e pega. E vai ouvindo. Quando você pega uma frequência FM, a frequência FM, você vai para Paraíba e vai, o som é muito bom,
A transmissão é muito boa. Mas quando chega lá na frente, perdeu. Você perdeu a transmissão. Então, a diferença da AM, do nosso cérebro é esse. O nosso cérebro é AM. O nosso cérebro é AM. Ele é elástico. Ele vai mais longe. Já o digital, não. O digital é rápido, mas ele é curto. Então, nunca nós vamos ter no nosso cérebro uma frequência FM. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muita gente acha que no futuro vai colocar um chip no cérebro e vai aprender a falar línguas. Uma língua inglesa, uma língua espanhola, uma língua chinesa. Isso não é verdade. Uma língua russa não é verdade. Para que nós humanos, temos que aprender. E uma das formas que nós temos de aprendizagem é a repetição. O ser humano aprende com repetição. Eu vou encerrando aqui e quero dizer a vocês, antes de encerrar, que nós temos aí vários tipos de memórias. Memórias curtas, memórias longas. Temos memória de planejamento e memória de visual. Então, muitas vezes, nós perdemos essas memórias. Por que, exemplo? Fulano me disse um negócio e eu esqueci. Por que eu esqueci aquilo que fulano me disse? Por que eu esqueci? Eu esqueci porque aquilo não tinha muita importância para mim, porque aquilo não era do meu dia a dia. Então, aquilo que é do dia a dia, que você faz todo dia, exemplo, você não precisa pensar para chegar ao seu emprego, você vai de olho fechado, não é? Porque é uma atividade que você repete. Mas coisas novas você tem dificuldade de assimilar, porque você tem que dar uma certa importância àquilo e repetir aquilo. É uma das formas de aprendizagem que o nosso cérebro vai se conectando. No nosso cérebro, ele é necessário ser estimulado. Então, por isso que a academia foi criada para isso. Não só para isso, da parte comportamental, mas para a parte política também, observar o que está acontecendo no mundo político, o desvaneio que ocorre no mundo político, as doenças que ocorrem. Hoje vivemos num mundo complicado, o mundo da depressão e da ansiedade. Mas como tem gente com depressão e ansiedade? E pasmem, você vai para o médico já vai lá, passando para você um remédio antidepressivo e passando para você um remédio para ansiedade. E muitas vezes, queridos, você não tem depressão. Sabia que existe muita conversa em relação à depressão? Há mais conversa do que a doença. Não estou dizendo que não exista muita depressão. Existe. Mas eu vou dizer aqui o que ocorre, tá? O que é que ocorre? Você está no luto. O que é luto? Morreu alguém, você perdeu o emprego, perdeu a namorada. Aconteceu alguma coisa com você, que você perdeu o vínculo com alguma coisa. Você morava numa cidade, veio para outra, ficou triste, chorosa. Aí vai para o médico, toma remédio de depressão. Não é. Você não está com depressão, você está com luto. Um luto. Quando é que ocorre a depressão? Primeiro ocorre o luto. O luto é quando você fica choramingando, quando você perdeu o vínculo com alguma coisa que você gostava. Quando você tinha um negócio e perdeu, seja gente ou objeto. Gente ou objeto. Você perdeu o vínculo com aquilo, você vai ficar triste e chorosa. E você não quer mais saber daquilo, né? Daquilo. Você não quer falar muito daquilo. Daquele objeto ou daquela pessoa que morreu. Ou fica remoendo o tempo inteiro. Aquilo ali. Então, você tem que elaborar esse luto. E tem um tempo para elaborar esse luto. Se esse luto não é elaborado logo, o que é que ocorre? Vem a melancolia. Aí você entra no processo mais profundo do luto. Você começa a chorar, você começa a ficar no seu canto, você começa a ter problema de dormir. Aí você está num processo de melancolia. Mas isso não é depressão. A depressão é quando chega um caos. O que é depressão? Você perde o vínculo com o mundo. O cara que dá depressivo, ele não quer ir pro shopping fazer compra. Quem vai pro shopping fazer compra e diz que está com depressão, me permita a linguagem, isso é frescura. Não é depressão. Quem está em depressão não vive em shopping fazendo compra, não. Quem está com depressão não quer saber nem de dinheiro. Pode dar uma máquina de R$100 a uma pessoa com depressão, que ele não quer nem saber disso. Ele não quer nem saber disso. Quem está em depressão não vai para balada. Quem está em depressão não vai para festa. O depressivo é depressivo.
Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, então, existem 3 fases, 3 etapas para chegar, 2 etapas para chegar à depressão. Vem um luto, primeiro vem um luto, depois a melancolia. No final, o último estágio é depressão. Depressão é o estágio cinza, que você não quer saber mais de nada. Então, como é que isso ocorre? Como é que ocorre a depressão? Em outro programa, eu vou falar sobre isso. No próximo programa, vou falar sobre a depressão. Como é que ela ocorre, tá? Existem vários fatores que levam você à depressão. Mas eu acho muito ruim essa questão de medicação. Você tem em cada esquina uma farmácia. E por que você tem em cada esquina uma farmácia? Para viciar a pessoa. Aí, infelizmente, os médicos passam medicamento errado, viciam as pessoas, e a medicação traz danos colaterais às pessoas. Quem toma remédio para depressão perde neurônios. Quem toma remédio por muito tempo vai perdendo neurônio, vai ficando burro, esquecendo das coisas, que mata neurônio. Então isso é muito grave o que eu estou dizendo aqui. Existe uma fábrica de remédio, fábrica de medicamento, existem muitas farmácias para viciar o cidadão. Para ele tomar remédio. E tomar remédio não é bom. Tomar remédio é bom em alguns períodos. Pastor Amaro faz farmácia, faz enfermagem, ele sabe disso. Tomar remédio não pode ser tomar na esquina porque outro deu, porque o médico passou sem fazer avaliação. É necessário que a gente olhe para esse mundo de forma diferente. O mundo vai ficar cada vez mais doente, precisando mais de remédio e ficando mais doente. A solução não é remédio. É preciso que esse mundo tenha harmonia. E harmonia é preciso ter uma interação com o cristianismo, com a religião, com o social, com o trabalho, com a paz na família. Aí sim, nós estamos querendo atrás de medicamento para resolver nossa vida. E medicamento não resolve nossa vida. Resolve nossa vida viver de forma saudável. É abraçar o outro, é conversar com o outro, é se alegrar com o outro, é ter aquelas rodinhas de conversa. O abraço é muito importante. O cafuné é muito importante. Produz no ser humano bons hormônios. A ACEBEM, Pastor Amaro, a Academia Cristã Brasileira de Escritores Notáveis, veio para interagir com o povo e dizer ao povo: cuidado com essa modernidade, cuidado com essa civilização. Essa civilização é um retrocesso à humanidade. Vamos ficar mais burros e vamos mudar a conquista que nós tivemos hoje. O nosso cérebro antigamente era bem grande e ao longo do tempo foi diminuindo, até ter esse cérebro que nós temos agora. Esse cérebro que nós temos agora é um cérebro que se comunica e que produz muita coisa. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa, na segunda-feira, aqui na Rádio Tamandaré. Muito bem, vocês acabaram de ouvir o doutor Edinásio Vieira, que é criador, fundador e presidente da ACEBEM, Academia Cristã Brasileira de Escritores Notáveis, aqui no quadro O Mundo em Análise.